Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de que horas estejam assistindo a aula. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Espero que esteja todo mundo bem, na medida do possível, né? Nas últimas aulas, a gente veio discutindo sobre a dinâmica da crosta terrestre, né? O, a gente conversou um pouquinho sobre o que é a crosta terrestre, né? Essa camada mais superficial, né, que forma toda a superfície do planeta, né, essa parte que compõe a estrutura das rochas e minerais do solo e das profundezas, né. Então a gente viu um pouquinho lá das diferenças da crosta continental, né, para a crosta oceânica, né, principalmente com relação à espessura. A gente tem uma crosta continental muito mais espessa do que a crosta oceânica, que é muito mais fininha. E discutimos um pouquinho sobre a crosta terrestre, né, esse espaço onde a gente pisa, onde a gente vive aqui nos continentes, mas também tem essa crosta terrestre abaixo dos oceanos, né, que é essa crosta oceânica. E falamos um pouquinho sobre, relembramos, né, um pouquinho sobre as camadas internas do planeta, né? Então a gente viu que além da crosta terrestre, a gente tem mais duas camadas internas do planeta, que é o manto, que vem logo abaixo da crosta terrestre. Esse manto separado principalmente em duas partes, né, que é o manto superior, que é esse manto que está em contato com por baixo, né, está abaixo da crosta terrestre, e tem um manto inferior que está em contato direto com o limite dele é o núcleo do planeta. E vimos também que esse manto, né, ele está em uma estrutura mais, ele é formado por rochas, né, similar, principalmente o manto superior, similar à crosta terrestre, mas devido à alta temperatura e pressão, essas rochas elas estão em um estado mais pastoso, né, quase que líquido, né? E que esse manto ele fica se movimentando, faz movimentos de convecção, que são aqueles movimentos circulares que variam de acordo com a temperatura, né? Então o manto superior, apesar de ser muito quente, né, de temperaturas elevadíssimas, mas mesmo assim o manto inferior é muito mais quente. E essas diferenças de temperatura entre o manto superior e o inferior vão fazer aqueles movimentos que chamamos de movimentos de convecção. Da mesma forma que a gente viu quando estava falando sobre o ar, quando a gente estava discutindo um pouco sobre a inversão térmica. Então o que, é que pode acontecer nesse processo, o que acontece, né, nesse processo é que o manto mais quente das regiões inferiores ele sobe para a região superior, né, e o manto superior, que é menos quente, né, ele tende a descer. E aí esses movimentos circulares que o manto faz, né, esse movimento de convecção do manto, ele leva aos movimentos da crosta terrestre, né, ou seja, aquilo ao processo que a gente vinha discutindo, que era da deriva continental, que foi aquela teoria desenvolvida pelo Wegener, e da teoria das placas, né? De placas, das teorias das placas tectônicas, né? Então esse processo de movimentação do manto, a partir desses processos de convecção, eles levam a movimentação das placas tectônicas que a gente viu na aula passada, né? E abaixo do manto, a gente interiormente no planeta, lá no centro, né, do planeta, a gente tem o núcleo, né, que tem o núcleo externo e o núcleo interno, ambos formam um núcleo do planeta, né, formado principalmente por ferro e níquel. O núcleo interno sólido, né, e o núcleo externo num estado líquido que tem temperaturas e pressões mais elevadas ainda do que o manto. Essas são as camadas do planeta. E a gente viu aqui o que a gente considera a litosfera, que é a camada de rochas, a camada de rochas que formam o planeta, né? Seria a crosta terrestre e o manto superior, a parte superior do manto. Então essas duas partes é o que a gente chama de litosfera, né? A gente tem a atmosfera, que é a camada de ar, a gente falou sobre a biosfera, que fala sobre a biosfera aqui no começo do ano, né? A biosfera, que é a camada da vida, né, onde tem seres vivos, e a litosfera, que é a camada de rochas, que é formada pela crosta terrestre, que é onde a gente pisa, onde a gente vive, onde a gente constrói nossas casas, onde a gente planta nossas cozinhas, e o manto superior, que está logo abaixo desse. A gente viu que a deriva continental, né, e a movimentação das placas tectônicas ocasionadas pelo movimento do manto, eles levaram ao processo de alteração, ele leva, né, ao processo de alteração da configuração do planeta, os movimentos do continente, com alguns continentes se afastando, outros continentes se aproximando, né?
que é aquela ideia da Pangeia, né, do único continente que foi se fragmentando a partir desses processos de proximidade e afastamento devido aos movimentos das placas tectônicas. Esses movimentos eles vão acontecendo, né? Mas as placas, como elas podem se afastar, elas também podem se aproximar. Então a gente viu lá os tipos de movimentação que as placas tectônicas fazem, né? Os movimentos, as placas convergentes, que são aquelas que se encontram, as placas divergentes, que são aquelas que se afastam, né? E a gente também viu aquelas placas que a gente chama de transcorrentes, que são aquelas que se movimentam paralelamente umas às outras, né? Então uma vai para frente, outra vai para trás. Elas estão em contato, mas elas vão se movimentando de forma paralela. Elas nem se encontram, nem se afastam. Elas se movimentam paralelamente, para frente e para trás. E esses movimentos de encontro de placas, eles podem levar a uma série de fenômenos diferentes que a gente vai ver nessas próximas aulas, né? Esses encontros de placas tectônicas, por mais que a gente viu que esses movimentos eles são lentos, né? A gente viu que em um ano uma placa pode se movimentar 10 centímetros, que é muito pouco, né? Se a gente pensar no tamanho. Só que como elas são um bloco de rochas imenso com a massa gigantesca, o impacto do encontro desses movimentos, e quando essas placas elas se encontram, se chocam, elas podem gerar uma série de consequências distintas, né? Seja encontros que não sejam nem perceptíveis, seja de pequenos tremores de terra, até tremores de terras que levam à destruição de casas, prédios, e por aí vai, né? Então esses encontros das placas tectônicas elas podem ocasionar três fenômenos, né? Dois que são similares, né? Mas tem algumas características diferentes, que são o que a gente chama dos terremotos e dos tsunamis, né? Eles levam a consequências diferentes, mas eles todos têm a mesma origem, né? Que é o movimento e o choque entre as placas tectônicas. E também o vulcanismo, né? As erupções vulcânicas também estão relacionadas até certo ponto com os movimentos da placa tectônica que expõe o manto na superfície da crosta terrestre. Na aula de hoje a gente vai focar primeiro nos terremotos, e na próxima aula a gente fala um pouco sobre vulcanismo e tsunamis. Então esses terremotos, ou o que a gente chama de sismo, né? Esses abalos. Então esses terremotos ou sismos, eles são frutos, né? Produtos do encontro dessas placas tectônicas, ou seja, do movimento e do encontro dessas placas tectônicas. Então, como eu falei, mesmo que essa movimentação seja muito lenta, mas como as placas tectônicas elas apresentam uma massa colossal, ou seja, uma massa gigantesca, uma quantidade de matéria gigantesca, quando elas se encontram, elas podem ocasionar rupturas das rochas, né, que formam a crosta terrestre, rupturas ou até falhas, e essas rupturas e falhas é que vão configurar um processo de terremoto. Então o ponto onde se inicia essa falha das rochas da crosta terrestre é onde a gente diz que se iniciou um sismo ou um terremoto. Então a compressão é tão grande, né, que performa essa falha. E a gente chama essas rupturas da rocha, a gente chama de falhas geológicas, né? Então essas falhas geológicas e o ponto onde se inicia ela e essa consequência dessas falhas geológicas a gente vai chamar dos terremotos ou sismos, certo? Que eles vão acontecer em maior escala nesses pontos de encontro de placas tectônicas. E aí eles podem variar de magnitude e intensidade, né? A gente pode ter terremotos ou sismos menos intensos, né, com a magnitude menor, ou mais intensos com a magnitude gigantescas, que às vezes podem causar uma abertura na crosta terrestre, uma cratera, um grande buraco, e muitas pessoas podem, nesse processo, né, como a gente vive na crosta terrestre, muitas pessoas podem vir a perder suas vidas nesse processo. Então aqui a gente tem um esqueminha de como acontece esse processo. Então vamos lá. Então a gente tem aí duas placas se encontrando. Então o ponto no interior da crosta terrestre. Então imagina aqui, aqui é a crosta terrestre em profundidade, né? Lá em cima da superfície, as casinhas, né? O ponto no interior da crosta terrestre, onde se inicia essa ruptura, então essas placas se encontraram.
O ponto que inicia essa ruptura, que é essa falha, onde que essa linha preta aí, ela representa a falha, certo? Aqui assim, assim. É que inverte a mão na câmera. Essa linha preta aí que leva aqui até a superfície, ela é a falha que vai acontecer na ruptura dessas rochas pelo encontro dessas placas, né? Então, onde se inicia a ruptura, onde a ruptura começa, e a consequente, e aí quando essa ruptura inicial ela começa a liberar uma tensão acumulada, né, desse encontro, né, desse choque, a gente chama de hipocentro. Então, o hipocentro que está aqui lá abaixo da superfície, né, aqui nessa região aqui da crosta terrestre, é o ponto que a gente chama de hipocentro, ou seja, é o ponto onde se iniciou a ruptura, né? Ou seja, onde é o foco desse abalo sísmico, né? Desse terremoto. Então, onde ele se inicia, ou seja, onde essa ruptura, onde essa falha vai ter início, a gente chama de hipocentro. Né? Então, quando esse hipocentro ele inicia, essa tensão é liberada a partir daquilo que a gente chama das ondas sísmicas, ou dos abalos sísmicos. Né? Então, aquele ponto de choque ele acontece e a energia desse choque, né, dessa tensão, ela é liberada na forma de ondas. Né? Ou seja, uma grande quantidade de energia, dependendo da magnitude, ela vai se propagar por todas as rochas, certo? Ou pela superfície, dependendo da magnitude. Quanto mais forte for esse abalo, né, essa falha, talvez essas ondas elas atinjam a superfície. Se você tiver pequenos abalos, talvez essa energia transportada por essa falha e essa onda, ela não atinja a superfície e as pessoas nem percebem que aconteceu. Mas se for muito forte, essas ondas, quando ela atinge a superfície, as pessoas, a superfície da crosta terrestre, onde a gente vive, né, as pessoas sentem com tremores de terra, às vezes destrói até estruturas. Então, esse ponto onde se inicia essa falha, onde é o ponto de liberação dessa tensão e onde vai se originar toda essa tensão que vai gerar essas ondas sísmicas que levam aos tremores da Terra, essa propagação de energia, a gente chama de hipocentro, certo? E ali é onde se transversalmente ali a gente vai ter o processo da formação dessa falha na crosta terrestre devido a esse choque. Quando falamos do epicentro, a gente vê muito quando vê notícias na televisão do que aconteceu com um abalo sísmico, um terremoto, a gente sempre se fala o epicentro do terremoto, o epicentro do abalo sísmico. O epicentro de um terremoto, aí quando eles falam do epicentro, eles estão se referindo ao ponto na superfície da Terra que é imediatamente acima do hipocentro. Então vocês vejam que o hipocentro aqui é o ponto onde se iniciou essa ruptura, né? E aí se vocês fizerem uma linha reta do hipocentro até a superfície, esse ponto onde está na superfície que é reto ao hipocentro, a gente chama de epicentro, que é geralmente o local onde vai se sentir com maior intensidade, onde essa energia de propagação pelas ondas sísmicas elas atingem a superfície com maior intensidade. Quando atinge, né? Nem todo abalo sísmico, nem todo sismo, né? Nem todo terremoto chega a ser percebido na superfície do planeta. Né? Mas quando chega, o ponto de maior intensidade vai ser no epicentro, que justamente isso, ele está imediatamente acima do hipocentro. Então o hipocentro é o ponto onde ocorre a ruptura devido ao abalo sísmico, e o epicentro é o ponto na superfície da crosta terrestre imediatamente acima do hipocentro, certo? Então as consequências em termos de danos, né, e destruição geralmente são relacionadas com a intensidade do sismo, né, do terremoto, com a proximidade do epicentro, ou seja, quando essas ondas sísmicas atingem a superfície e geram o epicentro, geralmente quanto mais próximo do epicentro a pessoa tiver, ou a casa, mais próximo do epicentro a intensidade é maior, né? Quanto mais distante a intensidade, quanto mais se distancia, a intensidade vai sendo sentida com menor potência, né? Então, no caso de áreas habitadas, onde tem residência, né, nas construções, e geralmente, por exemplo, o Japão, que é um local que tem muito terremoto, então, geralmente as construções, as casas, os prédios, né, já são construídos para resistir ao abalo dos terremotos, né? Tem alguns que são sistemas no Japão, né,
Tem alguns que tem como se fossem sistemas de mola nos prédios, né? Então eles vão amortecendo esse impacto das ondas sísmicas, e as pessoas também geralmente recebem muito treinamento para saber como lidar com isso. Porque geralmente os terremotos, eles não têm como é que eu posso dizer, prever quando eles vão acontecer, certo? O que pode saber é quando eles acontecem, as pessoas serem alertadas, as pessoas saberem o que fazer, né? Procurar abrigo, e por aí vai, né? Então, não tem assim, por exemplo, provavelmente daqui a um dia vai acontecer um terremoto. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? Então não tem como fazer uma previsão muito direta de que vai acontecer um terremoto, né? O que pode fazer é saber esses locais onde existem esses limites de placas tectônicas, e aí saber que nesses pontos a chance de ter terremotos é grande, e por isso fazer o treinamento e se preparar para quando isso vier a acontecer. Então esses são os elementos que formam aqui o terremoto. Então a grande maioria dos terremotos que acontecem no nosso planeta, eles acontecem justamente nos pontos entre placas, né? Nos pontos de encontro de placas sísmicas diferentes. Essas falhas elas podem levar à formação de falhas distintas. Então na maioria dos casos, esses pontos geram essas rupturas, né, das rochas e da crosta terrestre devido a esses abalos sísmicos. Eles se formam num processo como aquele ali, que a gente chama da falha normal, né? Que as placas elas vão deslizar nesse sentido, né? E também pode acontecer, é o mais comum essa falha normal, mas ela também pode acontecer uma falha reversa, né? Que seria o contrário da falha normal, né? A diferença é que na estrutura que vai ficar o relevo dessa rocha, né? Veja que na falha normal ela fica inclinada dessa forma, né? E na falha reversa ela fica para frente, né? Então ela forma como se fosse um chapéu, né? Como assim dizer, uma cobertura. Na reversa a rocha fica exposta dessa forma, e na reversa ela fica exposta para frente. Mas também pode acontecer falhas transcorrentes, né? Ou seja, que não tem essa subida e descida das rochas da crosta terrestre, né? Não tem essa elevação da crosta terrestre, e na verdade ela se movimenta, essas placas elas se movimentam paralelamente, como acontece nas placas transcorrentes, e acaba formando às vezes buracos no chão, ou seja, não tem uma elevação, não forma uma elevação da crosta terrestre, na verdade ela forma aberturas na crosta terrestre, rupturas no chão, né? Muitos desses encontros de placas, eles acabam formando cadeias de montanhas também, obviamente que ao longo dos milhões e milhões de anos, né? Essas placas elas vão formando essas falhas elas vão subindo, e muito provavelmente assim se formaram as cadeias montanhosas, rochosas, e essas elevações que a gente tem na superfície do nosso planeta. Grande parte, como eu falei, desses locais onde tem a maior intensidade de choques de terremotos, de sismos, né? Eles acontecem nesses pontos de encontro entre placas, né? Que são esses terremotos interplacas, são as grandes maiorias. Professor, pode acontecer terremotos, tremores de terra, sismos em pontos que não tem encontros entre placas? Pode, né? Até falei que no Brasil, vez ou outra, alguém escuta, deu um tremor de terra, mas geralmente são tremores de menor magnitude, né? Que acontece por abalos no interior da placa, né? Alguma ruptura, alguma coisa, mas que geralmente são de menor intensidade, mas e são mais raros, não acontecem com tanta frequência. Onde acontecem os maiores abalos sísmicos são geralmente nesses pontos interplacas. No nosso planeta, no lugar onde tem mais casos de terremotos, né, por assim dizer, no que é conhecido como Círculo de Fogo, que é essa região aqui do Pacífico, onde a gente tem um encontro aqui de uma série de placas tectônicas, na placa do Pacífico, na placa do Pacífico, né, na placa de Nazca, aqui na América do Sul, né, onde tem essa formação aí
aqui dessa região aqui do Chile, né, do Peru, do Equador, com a placa da Nova Zelândia, a placa indo-australiana e a placa das Filipinas. Esses são os pontos aí que vocês conseguem observar, chamado de círculo de fogo, porque ele forma esse grande círculo aí. Na verdade não é um círculo, né, que ele é mais um U, né, que ele não fecha na Antártida, mas onde tem os pontos de muita encontro de várias placas, onde tem uma série de formação de terremotos. Tem terremotos com muita frequência em toda essa região aqui. Então pega aqui a América do Sul, né? Sobe aqui na América Central, praticamente toda a América Central, o oeste dos Estados Unidos, na Alasca, e aí desce lá, pega o Japão inteiro, a região das Filipinas, desce aqui por aquela região ali, também pega uma parte ali da como é o nome? Indonésia, vai descendo aqui por essas ilhas aqui da Indonésia, pega aqui embaixo a Nova Zelândia. Então tem muitos casos de terremotos que acontecem nesses locais, e curiosamente tem várias formações nas placas oceânicas de fossas, né, que foram pontos onde houve a ruptura da crosta terrestre, no caso da crosta oceânica, né? Então a gente tem a fossa do Peru-Chile, que se formou a partir desses terremotos, a fossa da América Central, a fossa das Aleutas, lá que fica entre a Rússia e o Alasca, lá em cima, a fossa do Japão, a fossa das Kurilas Kanchaka, a fossa de Izu Ogasawara, fossa de Ryukyu, fossa das Filipinas. Ou seja, isso tudo são rupturas na crosta oceânica devido à alta frequência de encontros, de sismos, né, de encontros de placas tectônicas aí nessas regiões. Então esse é o ponto do planeta onde a gente tem as maiores incidências de terremotos, né? É por isso que chama e tem muitos vulcões aí também, tem muita atividade vulcânica, mas não é muito, é muito vulcão mesmo que tem aí. Esses triângulos vermelhos que estão vendo aqui no mapa são vulcões, certo? Então aqui o vulcão do Yama, o vulcão do Cotopaxi, lá em cima é o monte de St. Helens, aí a gente lá também no Japão o Monte Fuji, que não está aparecendo ali, tem lá a Krakatoa, né, que é um vulcão também. Então tem muito vulcão, muita atividade vulcânica e muitos encontros entre placas tectônicas. Então nessa região do Círculo de Fogo, se não bastasse a alta presença de vulcões ou de terremotos, ainda tem muita atividade vulcânica devido à influência desses terremotos. E como é que essas atividades, esses terremotos, eles são percebidos, eles são classificados, né? Aí eu tenho um aparelhozinho aí que a gente chama do sismógrafo, que é um aparelhozinho que mede justamente os movimentos da crosta terrestre, e quando ela sofre impacto, ele consegue captar a magnitude desse impacto, né? A sismologia, o sismógrafo é utilizado na sismologia, que é uma área da ciência que estuda o interior do planeta, né? O que acontece, né, no interior do planeta, ou até de outros planetas do sistema solar, né? Por meio da detecção, de análise das ondas geradas pelos abalos sísmicos. Então eu falei lá que quando acontecem essas falhas, essas rupturas desses encontros de placas tectônicas, né, lá no hipocentro, ele gera aquelas ondas sísmicas, aqueles abalos, aquela liberação de tensão e energia. Então a sismologia estuda justamente, ele detecta essas coisas, ele estuda e analisa essas ondas geradas pelos abalos sísmicos, né? Então o sismógrafo é justamente o aparelho que registra essas ondas sísmicas. Então ele consegue analisar suas características, né? Então é por meio do sismógrafo que a gente consegue saber, obter informações sobre os abalos sísmicos, quantas vezes acontece, qual foi a magnitude, qual foi a intensidade, a partir desse aparelhozinho e a partir do cientista, né, que trabalham com a sismologia, que vão estar aprofundando isso. Então diversos sismógrafos, né, registram mesmo o abalo, né? E então é possível determinar todas as suas características, né? Então dá para saber a quantidade de energia que foi liberada, onde foi o hipocentro, onde acontece o epicentro, né? Ou seja, o hipo e o epicentro. Os sismógrafos atuais, né? Eles fazem um registro digital, né, e armazenam essas informações, né,
se é necessidade de papel. Esse aí é um sismógrafo mais antigo, eu achei ele mais legal, né? Ele vai registrando no papel, né? Ele vai riscando essas movimentações das placas tectônicas, né? Então existem vários tipos de sismógrafos diferentes, né? Então tem alguns sismógrafos que registram movimento horizontal no solo, os que registram os movimentos verticais, né? Horizontal, os movimentos verticais no solo e por aí vai, né? Então a partir dessas linhazinhas que vocês estão vendo aí na imagem, os cientistas eles conseguem produzir os gráficos, né? E observar as características dessas ondas sísmicas, né? Que eles chamam de sismograma. Então isso aí que vocês estão vendo no papel é um sismograma, né? Então a análise dessas ondas sísmicas, ela permite determinar uma série de características diferentes, né? Por meio de como as ondas se propagam, por onde, qual a estrutura, qual a intensidade desses choques de placas. Então é fundamental para que isso tudo? Porque é fundamental conhecer, né, as causas dos terremotos, entender como eles se propagam, para que você possa fazer, além de compreender isso, né, de gerar esse conhecimento, a partir dessas informações a gente pode gerar formas de prevenir, né, e mitigar os impactos causados pelos terremotos. E como é que se inventou, né, essa forma aí de medir os terremotos, né? Então, como eu falei, os terremotos podem ter capacidade de destruição muito grande, né? Quando a gente trata de muita energia, quando a falha gera uma propagação de muita energia, e na maioria dos casos, veja ali, a magnitude dos terremotos é geralmente medida numa escala que a gente chama da escala Richter. Vocês já ouviram muito falar disso, né? Quem vê na televisão contra um terremoto sempre fala da magnitude a partir da escala Richter. É uma escala que ela é muito usada, né, principalmente, né? E ela utiliza uma escala que a gente chama do momento sísmico, né? Ela é uma ideia de... A gente tem, além da escala Richter, também tem outra escala que a gente chama da escala Mercalli, né? A escala Richter, ela foi desenvolvida em 1935, né, pelos sismólogos, né, que era o Charles Richter e o Beno Gutenberg. Eles são americanos, né, trabalhavam no sul da Califórnia, e a escala foi batizada com o nome dele, né? Então tem essa escala Richter, que ela vai variando aí de... Geralmente a escala Richter ela varia desse valor aí de 3, geralmente vai de 1 a 8, né? Mas esses menos que 3 eles não são muito perceptíveis, né? Então os maiores eles vão aí de 3 até o número máximo 8, né? E a escala de intensidade Mercalli ela vai seguindo também 1 até 7. A escala Richter e a Mercalli, né? Elas geralmente a escala Richter ela não permite avaliar a intensidade sísmica em um local determinado em particular, né? Momentânea, né? Como eu falei para vocês, mas para medir já a escala de Mercalli, ela serve para medir os efeitos do terremoto, né? Então geralmente você pode trabalhar com elas duas associadas para poder entender os fenômenos, né? Porque a escala Richter ela se baseia em... Como é que chama? Surgiu da cabeça agora. A escala Richter ela se baseia nos dados sismológicos, né, que são detectados pelo sismógrafo. A escala de Mercalli, que ela foi criada bem antes, mais ou menos em 1902, ela se baseia mais nos efeitos e nos danos produzidos, entendeu? A escala Richter ela vai utilizar os dados dos sismógrafos, e a escala de Mercalli era uma escala feita a partir dos danos que acontecem, certo? Ou seja, ele vai classificar de acordo com o nível de dano que a gente tem em um determinado local, né? Então geralmente se utiliza essas duas para a gente poder compreender
os efeitos dos terremotos, né? Então geralmente a escala Richter é uma escala mais quantitativa, né? Ela vai trabalhar com os números do sismógrafo, com a intensidade, com a energia produzida, e a escala de Mercalli é uma escala quantitativa, qualitativa. Então a Richter é quantitativa porque ela vai trabalhar com esses dados dos abalos, e a escala de Mercalli é uma escala qualitativa, ou seja, ela trabalha não com a intensidade, mas ela trabalha mais com os efeitos daquele terremoto, né? Então a gente vai ter aí essas diferenças, né? Então, por exemplo, aqui nessa tabelazinha a gente tem a escala de Richter e a de Mercalli, né? De 3,4 e 1. Ou seja, abaixo de 3,4 e 1. E 1 na escala de Mercalli, né? Acontece 800 mil vezes por ano, né? E elas só são possíveis de ser registradas por sismógrafo. Então, um abalo sísmico de 3,4 para baixo, as pessoas nem percebem. Agora, abalos de 3,5 a 4,2, que acontece mais ou menos 30 mil vezes por ano, é sentido por algumas pessoas. Algumas pessoas conseguem sentir essa movimentação. Aí a gente vai seguindo, de 4,3 a 4,8 na escala Richter e 4 na escala Mercalli. Muitas pessoas conseguem perceber. 4,9 a 5,4, sentido por todo mundo ali naquela região. De 5,5 a 6,1 na escala Richter, já temos alguns danos físicos em edifícios. Deixa eu sumir aqui para vocês verem. De 6,2 a 6,9, muitos edifícios danificados. De 7 a 7,3, danificações profundas, partidas, fraturas em paredes. Então, de 7 para cima é que o bicho pega, né? 7,4 a 7,9, grandes danos, né? Colapso em edifício. E 8, que é uma das mais intensidades, né? Danificação total, ondas na superfície do solo, os objetos atirados pelo ar. Ou seja, quando a coisa pega mais pesado, certo? Então tá aí um pouco sobre terremotos. Na próxima aula a gente fala sobre vulcanismo e sobre os tsunamis. Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula.